Bom, vamos mergulhar direto nisso, porque o tema da nossa análise de hoje é absolutamente fascinante. O grande lance aqui é fazer algo que a gente quase nunca faz: desacelerar. Sabe, a mente adora categorizar o mundo inteiro em frações de segundo. Mas e se a gente parasse para analisar isso em câmera lenta? Como é que a gente molda a nossa própria frequência na prática? E o que realmente tem por trás desses rótulos todos que a gente sai colando em absolutamente tudo por aí? É exatamente isso que vamos explorar. Para começar a desembolar essa história, olha só que genial essa obra clássica do René Magritte. A frase pintada diz: "Isto não é um cachimbo." E pior que ele está certíssimo. Afinal, uma pintura é só uma representação visual, né? A imagem de uma coisa nunca vai ser a coisa em si. Imagina tentar acender e fumar essa tela. Ia dar um baita trabalho e o resultado seria literalmente só papel queimado e frustração. E é pegando carona nessa ideia que a gente entra na seção 1, além dos rótulos culturais, onde entendemos a diferença entre o que é só uma representação e a realidade. Na prática, a diferença é gritante. Pensa na representação visual de uma xícara de café versus o real, que é o ato de beber aquele café quente, sentir o gosto, o aroma. Tentar matar a vontade de tomar café olhando para uma foto não faz sentido nenhum. Rótulos são só apontadores. A experiência vívida é uma história completamente diferente. Mas aí é que a coisa fica interessante. Como é que a gente aplica essa mesma lógica para o nosso mundo interior? Vamos para a seção 2, a verdade das emoções. Vê só o exemplo da palavra raiva, o que realmente está fervendo ali por trás desse nome. Quando a gente desmonta a raiva, descobre uma teia super complexa. A verdade nua e crua é que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Insatisfação, julgamento, decepção, pressa. Só que por um hábito cultural, a gente pega toda essa receita amarga, joga numa caixa e simplesmente cola a etiqueta raiva por cima. Agora, para não ficar só na sintonia pesada, vamos olhar para o outro lado, a desconstrução da felicidade. O que é que sustenta essa palavra que todo mundo busca? A felicidade acaba sendo um guarda-chuva dourado gigante que cobre uma combinação incrível de estados. É estar presente, consciente, se sentindo satisfeito, amoroso, gentil. É a mistura de todos esses ingredientes autênticos acontecendo juntos que cria o significado real da felicidade. Tá, mas e quando essas emoções saem do plano físico? Como é que isso funciona nas conexões ocultas? Chegamos à seção 3, a sintonia espiritual invisível. Imagina a seguinte cena: alguém falando inglês super fluente e do outro lado pessoas que não entendem uma única sílaba. Qual é o resultado prático disso? Estão todos dividindo o mesmo espaço, estão todos presentes, mas a conexão é zero. A intenção simplesmente bate na parede e não passa. E isso nos leva a uma revelação que muda completamente o jogo. No mundo espiritual, o idioma e os rótulos culturais que a gente inventa não valem de nada. Os espíritos não olham para alguém e leem raiva escrito na testa. Eles não fazem ideia do que são essas etiquetas. A comunicação e a conexão deles acontecem puramente pela frequência vibracional bruta. Eles vibram em pura sintonia com o sentimento real que está escondido debaixo da palavra. E quem é que rege essa sintonia toda? É o que o texto chama de lei divina. É aquele princípio infalível onde seres se conectam por pura afinidade emocional. Funciona mais ou menos assim. Se o ingrediente principal daquela nossa raiva for a insatisfação, isso vai naturalmente funcionar como um imã para atrair outro espírito que também está ali, insatisfeito, confuso ou com medo. A insatisfação mútua e silenciosa é o que cria a ponte e une os dois. Fica muito clara a diferença absurda entre só estar presente e estar realmente conectado, né? É a clássica metáfora da água e do óleo. Sem ressonância emocional, duas consciências podem até dividir o mesmo ambiente físico, mas vão continuar separadas. Para rolar a conexão de verdade, os dois lados precisam compartilhar a mesma receita. E aqui a gente acende um sinal amarelo. Entender essa mecânica faz cair a ficha de que a humanidade é, de fato, guiada por influências espirituais o tempo todo, na maioria das vezes sem nem desconfiar. Sabe aquele pensamento que surge do nada? Pois é, a mente capta essas sugestões simplesmente porque o canal energético já estava aberto pela própria vibração. Muitas vezes, o que está ecoando na cabeça nem é criação própria, é só uma transmissão sintonizada por pura afinidade. Então, com tanta influência invisível rolando solta, como é que deixamos de ser apenas receptores passivos? Entramos na seção 4, o filtro do pensamento.
Se proteger é fundamental e os passos são bem lógicos. Primeiro, escolher a dedo as palavras faladas. Segundo, agir com mais consciência. Mas o grande escudo protetor dessa história é, sem dúvida nenhuma, a curadoria dos pensamentos. O próprio ato de pensar é o filtro. É o pensamento que trama a realidade e seleciona os ingredientes emocionais minuto a minuto. É um sistema de causa e efeito muito direto. Se a gente cultiva gentileza, empatia e amor, bingo, o resultado espiritual é certeiro. Isso atrai companhias afins que estão nessa mesma frequência elevada. Por outro lado, se o que entra no filtro é medo, inveja ou ficar julgando os outros sem parar, o retorno também não falha. Inevitavelmente atrai justamente quem está vibrando pesado nessa mesma sintonia. E o tamanho disso é gigantesco, porque estamos falando de combinações infinitas. As consciências não ficam presas em caixinhas com etiquetas. É um fluxo constante de emoções, se misturando com as nossas frequências, criando milhares de variações a cada milissegundo. O que nos deixa, naturalmente, com uma pulga atrás da orelha para fechar nossa exploração de hoje. Num universo dinâmico, onde os rótulos não significam absolutamente nada e onde a emoção crua é o que dita quem se conecta a quem, com tantas combinações possíveis rolando o tempo todo, qual é a frequência invisível que está sendo transmitida agora mesmo pelo filtro da mente de cada um de nós? Fica aí o convite para a gente rasgar os rótulos e prestar muito mais atenção no sinal que estamos mandando para o mundo.